Graças e paz, meus irmãos e irmãs, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Estamos mais uma vez aqui para falarmos um pouco da palavra de Deus, de temas relativos à nossa vida cristã. Então, que Deus te abençoe sua vida, a vida da sua família, a vida da nossa igreja como um todo. Eu quero falar sobre o tema hoje, fazer o bem sem olhar a quem. Aquela coisa que o Novo Testamento fala de nós não valorizar aquilo que nós fazemos em favor do outro, né? Fazer o bem sem olhar a quem. E eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa no Google, uma pesquisa simples. Digitei lá, fazer o bem sem olhar a quem. E eu fiquei, pasmem, eu fiquei bastante surpreso em encontrar 1.140.000 resultados para essa frase, fazer o bem sem olhar a quem. É muita coisa para uma frase. O ser humano, apesar de toda a sua miserabilidade, ainda conserva um pouco da imagem com a qual foi criado, a imagem de Deus. Porque Deus lá no paraíso disse, né? Nós os fizemos a partir da nossa semelhança. E isso é imago Dei, a imagem de Deus. O que nós percebemos aqui é que Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. A Bíblia toda nos ensina essa grande verdade. E falar que Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais, como diriam alguns, é chover no molhado. Mas para aqueles que conhecem a Jesus, que desejam caminhar com Jesus, é uma certeza imensa. É depositar a sua vida, a sua esperança, as suas expectativas no Senhor Deus, no Senhor Jesus, no Espírito Santo, sabendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo conduzem a nossa vida. Então, quando nós fazemos o bem, nós espelhamos, ainda de maneira imperfeita, essa bondade de Deus. É dizer que na prática do bem as pessoas veem em nós as mãos de Deus em ação. Por isso que lá em Mateus 5, capítulo 5, versículo 16, quando ele fala lá das bem-aventuranças, depois ele vai falar do sal e da luz, e no 16 ele vai falar sobre as nossas obras, para que as pessoas que não creem em Jesus, as pessoas que não conhecem o amor de Deus, a graça de Deus, elas possam ver as nossas atitudes, ver os nossos testemunhos e glorificarem a Deus nos céus. Então a ideia é bem essa, é dizer que na prática do bem as pessoas veem em nossas mãos, ou em nós as mãos de Deus em ação. Deus age através dos instrumentos seus. Deus age através de nós, cristãos, engajados com o mundo, engajados com o propósito de melhorarmos a vida daquelas pessoas que tanto precisam na nossa caminhada. Então, eu queria fazer 3 considerações aqui rápidas sobre o fazer o bem sem olhar a quem. A primeira delas é que fazer o bem é uma escolha minha, é intencional, não tem sentimento, é uma ação atitudinal. Depende apenas de mim, depende apenas de você. Estar em mim fazer isso, está em você fazer isso, está em nós fazermos isso. Fazer o bem não depende do outro, da circunstância, de nada. Não depende de nada. Depende de uma atitude intencional, uma escolha sua em ajudar o próximo, em estender a sua mão, em chorar com o outro e ter uma empatia pelo outro, se colocando no lugar do outro. Se eu quero fazer o bem, eu faço e ponto final. Não vem com mimimi, com chorumelas, que isso não adianta. Então, para fazer o bem, você precisa somente de uma escolha. Você tem que ser intencional. Segundo lugar, sem olhar a quem, expressa o conceito bíblico do amor ao próximo.
E aí muitas vezes é o que pega. O meu próximo não é escolhido pelas minhas preferências, predileções, vontades. Sem olhar a quem aqui expressa uma bondade que não espera retribuição, que não espera favores e nem mesmo um muito obrigado. É a expressão suprema da solidariedade da raça humana. Então nós vemos aqui que na grande maioria das vezes você vai ser convidado a fazer o bem para aquele que é diferente, para aquele que não é seu igual, para aquele que não caminha com você diariamente. O próximo, aquele que muitas vezes está jogado na beira da sarjeta, aquele que está atolado em vícios, em drogas, aquele que está sem eira nem beira, sem rima, sem rumo na sua vida. Então pense nisso, sem olhar a quem expressa uma bondade que não espera retribuição também. Eu vou fazer porque eu tenho uma atitude de cristão em fazê-lo. Eu vou resolver ou vou tentar amenizar a dor do outro. E eu vou fazer o bem para ela nesse sentido. Eu faço porque é um conceito bíblico de amor ao próximo. E eu não vou esperar jamais retribuição. Não vou fazer como os políticos fazem, sempre tendo uma segunda intenção. O voto. Não, não é isso. A ideia aqui é que eu vou fazer por amor ao meu próximo, por amor a Deus. E eu vou fazer, acima de tudo, sem predileção, sem vontade, e vou expressar aqui uma bondade que não espera retribuição. Eu não vou fazer para esperar ganhar dinheiro, eu não vou fazer para ter o respeito da sociedade, da igreja, de quem quer que seja. E terceiro lugar, fazer o bem sem olhar a quem, faz parte também de uma lei universal que precisamos considerar mesmo à vista do que foi descrito nesses dois últimos pontos. É a lei da semeadura e da colheita. Paulo lá em Coríntios 9, ele diz isso. É inevitável. Quem faz o bem, colhe o bem. Uma pessoa que pratica o bem nunca se arrepende, diferentemente de quem pratica o mal. Essa lei da semeadura e da colheita, ela é bíblica. Se nós plantamos violência, nós colhemos violência. Se nós plantamos ventos, vamos colher tempestades. Se nós plantamos desamor, nós vamos colher desamor. Agora, se nós plantamos o bem, se nós somos pessoas do bem, como cristãos que somos, nós vamos transformar a vida daqueles que estão perto de nós, a vida daqueles que caminham junto conosco. Pode ser o meu próximo, pode ser o meu irmão, pode ser um familiar, pode ser o meu cônjuge, meus filhos, pode ser quem que seja. Então, eu queria concluir dizendo que as pessoas ao seu lado, talvez elas não entendam isso. E até mesmo podem criticar a sua generosidade. Generosidade é um dom de Deus, mas também é algo intencional. É algo que você precisa querer, precisa desejar e precisa fazer. Tem gente que deseja, tem gente que até, não, eu vou lá, eu vou ajudar, tal. Mas na hora da praxis, deixa de fazer. Então a ideia é que muitos podem criticar a sua generosidade. Não se importe com isso, meu irmão e minha irmã. O próprio Deus é criticado por abençoar maldosos, por amar os que não merecem ser amados, mas ele continua insistindo, pois o amor é mais forte do que todas as coisas juntas. O amor lança fora todo medo. Que Deus abençoe a sua vida, faça o bem e faça sempre. E você vai plantar amor, justiça, paz, partilha, solidariedade. Você vai compartilhar o bem com o seu próximo. Pense nisso. E que Deus abençoe, que Deus dê um final de semana excelente para você e para a sua família. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque a tua palavra nos enche de coragem para termos a oportunidade de fazermos o bem sem olhar a quem, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, nessas questões que levantamos hoje, para que possamos ter um coração grato, um coração generoso, um coração que possa olhar para o outro, Pai,
Porque a razão do cristianismo é o outro, Pai. É o outro que vive sem esperança, o outro que vive sem expectativa de futuro, são os desempregados, são os desvalidos, são aqueles que tanto precisam da mensagem de Jesus. Que nós possamos, Pai, como igreja de Cristo, como cristãos, fazer o bem sem olhar a quem. Temos certeza, Pai, que vamos plantar o bem, a bondade, a paz, a solidariedade, a partilha, e o Senhor com certeza irá nos abençoar, nos guardar, nos proteger, porque assim é que o Senhor deseja que nós façamos. Oramos, Pai, agradecidos por todos nós, pelas nossas famílias, amigos, pelo nosso próximo, por aquelas pessoas que nos acompanham aqui no YouTube, também no WhatsApp. Te louvamos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa, Pai, a tua igreja e dá-nos da tua graça sempre, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.